Ciência dos materiais. Tópico 4. Propriedades mecânicas dos materiais. Neste tópico, vamos abordar uma breve introdução dos conceitos de tensão e deformação, as propriedades elásticas dos materiais, o comportamento mecânico dos materiais, o comportamento mecânico das cerâmicas, o comportamento mecânico dos polímeros, as origens das deformações plásticas, modo de elasticidade e modo de cisalhamento dos materiais e o limite de escoamento e o limite de resistência à tração dos materiais. Nesta figura, nós apresentamos uma parte de material onde neste centro, circunscrito a esta linha pontilhada, temos um certo volume e uma força B por unidade de volume, como sendo uma força resultante dentro desse espaço. E nessa superfície pontilhada, nós temos uma tensão, dada em cada ponto desta superfície, e esta tensão é uma força por unidade de área e este B, esta força B, é uma força por unidade de volume. No equilíbrio, a soma de todas as forças internas dentro deste volume, elas se cancelam com essas forças que agem na superfície desse material. Então nós dizemos que quando essas duas forças se cancelam, o material está em equilíbrio. No equilíbrio, vale essas equações que vou apresentar. As equações de equilíbrio, que é a relação entre as várias componentes das tensões de equilíbrio. As equações cinemáticas expressam as componentes do tensor de deformação em função do deslocamento e, por sua vez, descreve a deformação do corpo. Equações de compatibilidade estabelecem relações que devem existir entre as várias componentes do tensor de deformação, de maneira que essas componentes, no meio contínuo, não produzam descontinuidade, uma vez que, por definição, esses corpos sólidos são contínuos. Equações constitutivas, que descrevem a relação entre a tensão, deformação e tempo, em função dos parâmetros de um dado material. Nós chamamos essas equações constitutivas porque estas equações dependem de que forma o material é constituído, como os seus átomos estão distribuídos em uma certa rede cristalina e que tipo de átomos, por exemplo, existem no material. E, finalmente, as condições de contorno, que descreve a tensão e o deslocamento ao longo do contorno do corpo estudado. Então, se nós estamos estudando este corpo, nós devemos levar em consideração a tensão e o deslocamento ao longo desta superfície e forma o contorno deste corpo que estamos estudando. Bem, neste curso, nós não vamos entrar em detalhes sobre essas equações fundamentais, porque elas fazem parte de um outro curso oferecido aqui no programa de Ciências Materiais, que é a disciplina Propriedades Elásticas, ou Teoria da Viscoelasticidade, a disciplina denominada Teoria da Viscoelasticidade, que será dada em outra ocasião. Vamos ver então os conceitos de tensão e deformação. Teremos aqui um cilindro que tem inicialmente um comprimento L0 e uma largura 0. E aplicamos uma força F ao longo do seu eixo, de tração, uma força de tração. Quando aplicamos esta força de tração, o cilindro que tinha inicialmente um comprimento L0 passa a ter um comprimento LI, onde o I é aquele instantâneo. O I esse LI representa o comprimento daquele instante que nós estamos medindo. A tensão é definida como sendo a força
está sendo aplicada nesta superfície a zero dividido pela área a zero. E a deformação é definida como sendo a diferença entre os dois comprimentos. O comprimento instantâneo, no momento da medida, menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Então, aqui estão as definições da tensão de tração e a deformação. Um segundo conceito de tensão é a compressão. Na compressão, nós aplicamos uma força sobre a superfície de maneira que o corpo fique comprimido. Então, inicialmente, ele tinha um comprimento L0 e passou agora a ter um comprimento menor, Li. Em compensação, a sua área instantânea passou a ser maior do que a área inicial, ao contrário do que aconteceu aqui na tração, que a área instantânea, depois de aplicada a força, ela é menor do que a área inicial, do que o A0. O AI é menor do que o A0. E a definição de tensão é a mesma, é força sobre a área inicial. E a deformação também é a mesma definição, é o comprimento instantâneo menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Uma terceira tensão é a de cisalhamento. Estão observando aqui no paralelepípedo, que tem uma área a zero aqui na superfície superior. Então nós aplicamos força em sentido contrário nas duas superfícies e ele cisalha desta forma. Então nós definimos a tensão de cisalhamento como sendo a força tangencial aplicada dividido pela área da superfície onde está atuando esta força. E finalmente a torção, que é medida da forma como apresenta a figura. Por exemplo, nós temos aqui um cilindro e aplicamos uma torção ao longo da sua superfície, de maneira que ele distorce de um ângulo θ. Então a tensão é definida como a tangente deste ângulo θ. Então nós temos as 4 definições das tensões em relação à deformação. Bem, então as propriedades elásticas dos materiais, elas estão intrinsecamente ligadas aos tipos de átomos e às distâncias interatômicas desse material. Então eu vou representar aqui esses 2 pontos vermelhos como sendo a distância de dois átomos. Tem um átomo nessa posição 1 e o átomo nessa posição 2. Em geral, o potencial de interação entre dois átomos dentro do material é dado, tem uma forma desta linha amarela, que não é simétrica. Agora, neste ponto aqui no mínimo, há uma distância em que o átomo 2 está a uma distância R0 do átomo 1, nós dizemos que aqui é um ponto de equilíbrio, onde o potencial tem o seu menor valor possível. A distância R, que eu estou chamando aqui, é uma distância de um ponto qualquer do átomo 2 em relação ao átomo 1. E o R0, este R0, é o valor do potencial, da energia potencial, no ponto de equilíbrio, quando os dois átomos estão na posição de equilíbrio. E o de R é o potencial em um ponto R qualquer. Então, isso aqui, em geral, é a forma de nós representarmos o potencial entre dois átomos dentro de um material. E não é simétrica, essa curva amarela aqui. Muito bem. Então, nós podemos fazer o seguinte. Próximo da posição de equilíbrio, nós podemos fazer uma aproximação da curva amarela com esta curva vermelha. Esta curva vermelha é uma parábola, é uma aproximação da curva amarela bem próximo, em torno aqui do ponto de equilíbrio. Então nós vamos definir o U de x como sendo o mesmo potencial, mas em relação à distância de um ponto qualquer da curva vermelha ao ponto de equilíbrio. Então nós dizemos que o de x é o de R menos o de R0. É o U de x, por exemplo, o x é esse ponto aqui, é a energia neste ponto, energia potencial deste ponto, menos a energia potencial no ponto 3,0.
E o x é a diferença entre a posição do átomo 2 e a posição de equilíbrio. Muito bem. Então, no equilíbrio, nós sabemos que as forças que agem nesses átomos têm que ser nulas. Então, no equilíbrio, a força é zero. E o que é força? Força é a derivada do potencial em relação à posição. Então, a derivada dessa energia potencial em relação à posição R0, ela tem que dar zero. Por quê? Porque a posição R0 é a posição de equilíbrio. Então, nós dizemos que no equilíbrio a força é zero, ou seja, a derivada do potencial em relação à posição de equilíbrio é zero. Muito bem. Então, em torno dessa posição de equilíbrio, nós podemos expandir este potencial amarelo, a curva amarela, em uma série de Taylor. Então, vamos fazer isso. Em torno da posição de equilíbrio, vamos expandir essa curva amarela, que representa o potencial real, em uma série de Taylor. A série de Taylor, relembrando que uma função é dada desta forma. Nós colocamos aqui o valor da função do ponto R0, em torno do qual nós queremos fazer a expansão. Em seguida, fazer uma derivada da função naquele ponto R0 vezes a distância x entre um ponto R e um ponto R0 de equilíbrio, mais o segundo termo da expansão é meio a derivada segunda da função u no ponto R igual a R0 vezes x ao quadrado, mais um sexto a derivada terceira, a posição R0 vezes x ao cubo e assim sucessivamente. Muito bem. Aqui nesta aproximação que nós estamos fazendo, vamos pegar a aproximação até a segunda ordem. Se nós pegarmos a aproximação até a segunda ordem no deslocamento x, então este termo aqui, x ao cubo, é um termo muito pequeno, nós vamos eliminar. Então nós vamos começar dizendo o seguinte: primeiro, essa primeira derivada aqui, ela vale zero. Por que ela vale zero? Porque a primeira derivada nada mais é do que a força na posição de equilíbrio. O valor da força em R igual a R0, que a posição de equilíbrio ela vale zero, então esse termo desaparece. Esse segundo termo aqui é a derivada segunda do potencial em relação a R, na posição R igual a R0. Isso aqui, quando nós derivarmos duas vezes, substituirmos o R por R0, vai ficar uma constante. Essa constante eu vou chamar de beta. Então fica beta vezes x ao quadrado. E essa terceira nós vamos desprezar, porque ela está multiplicando um termo de terceira ordem. Nós vamos considerar apenas a aproximação até a segunda ordem. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Neste início, nesse primeiro termo aqui, nós temos que é zero. Sendo zero, ele desaparece. Esse último termo aqui nós vamos eliminar, porque já é na potência 3. Nós estamos fazendo a aproximação até a potência 2. Então, o que nos sobra é apenas esse termo. Nós passamos esse R0 para o lado esquerdo, ficou o x. Então, o x é igual somente esse termo aqui, meio de beta x ao quadrado. Então, se nós olharmos com cuidado, aqui nós temos o quê? Que o potencial, esse potencial em torno do ponto de equilíbrio, é dado para essa expressão meio beta, uma constante x ao quadrado. Esse potencial é bastante conhecido. É o potencial do oscilador harmônico, ou seja, o potencial da mola. Então vamos guardar isto aqui, é o potencial da mola. Se nós queremos saber a força que age nesta partícula 2 no ponto x, é só derivar, fazer a derivada desse potencial. Então, fazendo a derivada desse potencial, com o sinal negativo na frente, vai ficar a força igual a menos 2 vezes sobre 2 sobre 2 cancela, vai ficar menos beta-x. Então, realmente, isso aqui é a força da mola. Então, em torno do ponto de equilíbrio, os átomos agem como se fossem osciladores harmônicos, como se fossem molas, com esta força restauradora aqui. De maneira, se ele for puxado para a direita, o x é positivo, vai ter uma força negativa para a esquerda, para trazer ele de volta para a posição de equilíbrio. Se ele for empurrado para a esquerda, vai ter um deslocamento negativo, o x é negativo, o negativo do x com o negativo da fórmula
fica positivo. Então aí tem uma força para a direita positiva, estabelecendo a posição de equilíbrio. Então este átomo fica oscilando em toda essa posição de equilíbrio indefinidamente. Muito bem. Então dentro dos materiais, nós podemos fazer uma aproximação e dizer que os átomos interagem entre si como se eles estivessem ligados por molas, uma certa constante de mola que nós estamos chamando aqui de beta. Então, a partir daí, nós podemos fazer um modelo para os sólidos e, a partir desse modelo, calcular o modo de Young, por exemplo, a partir deste potencial que estou apresentando aqui. Muito bem. Então, vamos fazer isso. Vamos considerar uma barra, esta barra, e vamos determinar qual é o módulo de Young dessa barra, ou o módulo de elasticidade da barra, a partir das suas propriedades atômicas. Então, quando nós olhamos uma barra, na verdade, no interior da barra, nós temos trilhões e trilhões e trilhões de átomos interagindo um com o outro, distribuídos de forma periódica, como eu estou apresentando aqui. Então, tu faz uma seção aqui, vamos supor que a seção seja exatamente num plano atômico. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter esse volume de sólido distribuído, esses átomos distribuídos nessa rede, e do lado direito, os átomos distribuídos nesta outra rede, aqui. Muito bem. Então, quando nós fazemos uma tensão, uma força F aqui na extremidade, nós forçamos os átomos a se afastarem um do outro. Então, neste plano aqui, os átomos da direita são afastados para a direita, os átomos do lado esquerdo são afastados para a esquerda. Mas quando eles se afastam, devido àquela força da mola, eles vão se atrair, eles vão se puxar um no sentido um, na direção do outro, de maneira a restabelecer aquela posição de equilíbrio. Então, quando nós fazemos uma força F nas extremidades, os átomos vão reagir com essas forças atômicas aqui, com essas forças atômicas em sentido contrário. Na posição de equilíbrio, a distância entre um átomo vermelho e um átomo amarelo, por exemplo, é R0. Quando aplicamos uma força F, passa a ter uma distância R0 mais x. Esse x é o deslocamento em relação a R0, a posição de equilíbrio. Então, nós fizemos as seguintes definições. L é o comprimento da barra, dessa barra. O A é a seção transversal da barra. F é a força externa que age na barra. FA é essa força atômica entre os átomos do lado esquerdo e do lado direito, desses dois planos. Fint é a força interna entre os planos. O que é a força interna entre os planos? Se em cada átomo, cada par de átomo tem uma força FA, a força interna entre os dois planos vai ser a soma de todas essas forças atômicas aqui entre dois átomos. N é o número de átomos em uma camada atômica de área A. Vamos supor que uma camada atômica dessa, uma superfície aqui, eu estou mostrando aqui dentro do sólido, dentro dessa superfície, ao longo dessa superfície, nós temos N átomos. E N' é o número de camadas atômicas, ou seja, aqui tem várias camadas atômicas, uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Esse lado aqui tem depois 7, 8, 9, 10, 11 camadas, por exemplo. Então esse número de camadas seria o N'. E o sigma é a tensão nesta superfície, que nada mais é do que a força dividida por esta área. Muito bem. Então, a partir dessas definições, vamos ir do conhecimento que nós temos das forças que existem entre dois átomos, que estão representados pelo modelo da mola. Nós vamos calcular qual a relação entre a tensão e a deformação no sólido. Muito bem. Então, esta força interna entre os planos nada mais é do que o total de forças que agem entre os pares de átomos nesta superfície. Então, eu somo todas essas forças, como todas elas são FA, eu multiplico por N, que é o número de átomos em uma camada atômica. Muito bem. O total dessa força que age aqui, força atômica vezes N, como é que eu vou escrever? Eu já sei que a força entre os átomos é dada pela força da mola.
Então, a força atômica, esse FA, nada mais é do que beta vezes x. Então, a força interna entre os planos vai ser o quê? Vai ser o número total de forças que estão agindo aí dentro, vezes o valor de cada força, que eu estou usando aqui a força da mola, que é a força de interação entre dois átomos. Muito bem. E a tensão nesse plano, a tensão que está agindo neste plano, o que é? É a força entre os dois planos, a força entre os dois planos dividido pela área do plano. Ora, a área do plano é a mesma área da barra. Então é a força agindo entre os dois planos dividido pela área do plano. Muito bem, agora quem é essa força interna? N beta x. Coloquei aqui beta x dividido pela área, reorganizei, ficou N sobre área vezes beta x. Muito bem. Então a tensão eu posso ainda escrever da seguinte maneira. Eu vou multiplicar esta equação aqui, em cima e embaixo por R0. O que é R0? A distância entre os átomos. Multipliquei em cima e embaixo por R0, não altera nada. E reorganizo aqui, eu reorganizei de maneira que dentro do círculo esquerdo ficou R0 N beta sobre A, e são parâmetros, são constantes, e aqui ficou a deformação por R0. O x é a pequena deformação que ocorreu entre os dois planos, e R0 é a distância inicial entre os dois planos. Muito bem. Essa constante que aparece do lado esquerdo, R0 N beta sobre A, vou chamar de uma letra E. Vou chamar de E. E essa constante, e essa razão entre a deformação do plano dividido pela distância entre os planos, eu vou chamar de epsilon. De maneira que, fazendo isso, nós temos o que? Sigma é igual o E vezes epsilon. Muito bem. Então, se nós pegarmos dois planos, fica isso. A tensão entre os planos é dada por isso aqui. Bem, agora eu posso fazer o seguinte. Como esse epsilon que está aparecendo aqui, esse epsilon que aparece aqui é x sobre R0, eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo por n'. Em cima e embaixo por n', que não altera nada. Só que quando eu multiplico em cima por n', essa pequena deformação vezes o n', o que é o n'? N' é o número de camadas atômicas. Se eu multiplicar essa pequena deformação pelo número de camadas atômicas, eu vou ter esse comprimento total de deformação aqui. Quer dizer, quando eu multiplico o x pelo número de planos que tem aqui no material, eu vou ter a deformação total que nós chamamos aqui de ΔL. Então isso aqui é ΔL. E o R0N', o que é? O R0 é a distância entre dois átomos. Se eu multiplicar pelo número de planos, vai dar o comprimento total da barra. Então vou chamar de L. De maneira que agora nós temos o que? O epsilon é ΔL sobre L. Então aqui nós temos a razão entre a tensão e o epsilon. O que é o epsilon? O epsilon é a deformação total do material. Então, a partir do ponto de vista microscópico, nós achamos que a razão entre a tensão e a deformação é dada por essa expressão aqui, onde o E, que aparece aqui, é o que nós chamamos de modo de elasticidade ou modo de Young, né? E a deformação é dada pela o tanto quanto deformou o material total, deformação total, dividido pelo comprimento inicial do material. Em resumo, a deformação ΔL sobre L, a deformação total do material pelo comprimento inicial, e a razão entre a tensão e a deformação é dada por essa expressão aqui, onde o epsilon é a deformação relativa, dado por essa expressão ΔL sobre L, e é o modo de Young. Observe que, se nós considerarmos aquela aproximação, a interação entre os átomos, no lugar de ser aquela curva assimétrica amarela, é a curva assimétrica vermelha, que é uma parábola. Então, quando nós fazemos essa aproximação, nós dizemos que nós estamos fazendo a aproximação do oscilador harmônico simples, ou seja, a aproximação da mola. Então, nós substituímos a força entre os átomos por forças entre módulos.
E a partir daí, como a força na mola é proporcional à sua deformação, a soma total das deformações, a soma total das forças aqui no material vai nos dar esta expressão aqui, que é a expressão que nós obtemos experimentalmente, quando nós aplicamos uma tensão no material e vemos de quanto varia a sua deformação. E essa taxa de deformação nós chamamos de módulo de Young ou módulo de elasticidade. Então, com isso, nós mostramos a razão entre a tensão em um material sólido e a deformação a partir de uma análise microscópica do material, embora seja uma análise simples, como estamos fazendo uma aproximação bastante simples, nós obtemos justamente o que nós queremos, que é a relação entre tensão e deformação de um material elástico. Ou seja, nós partimos microscopicamente de um modelo elástico e chegamos macroscopicamente também a um resultado elástico da tensão versus deformação. Muito bem. Então vamos ver o comportamento mecânico dos materiais. Bom, vamos considerar que nós aplicamos uma tensão constante, σ0, durante um tempo t1. Então, aplicando uma tensão constante, σ0, durante um tempo t1, nós vamos ter aqui uma reta. Uma reta, né, em relação ao tempo. Então, pegamos o material e aplicamos uma tensão constante. Muito bem. Agora vamos ver como é a deformação, como fica a deformação. Ora, se a tensão é constante no tempo t1, a deformação também pode ser constante no tempo t1. Quando é que ela é constante? Quando o material é elástico. Então, se o material é elástico, instantaneamente, quando nós aplicamos uma tensão σ0 no tempo t1, ele vai apresentar também essa deformação E de elástico durante o tempo t1. Mas tem outros tipos de materiais. Pode ocorrer que durante a aplicação da tensão, a deformação saia de zero e salte rapidamente para E, instantaneamente, logo no instante que é aplicada a tensão, e manter essa tensão constante durante o tempo t1, a deformação a partir desse E, ela cresce um pouco, depois fica constante. Quando retiramos a tensão, este ponto aqui retira a carga. Quando retira a carga, a deformação cai para este ponto aqui. Esta queda é exatamente o mesmo valor de E. Essa queda é exatamente este valor aqui. E depois ela fica constante. Esse tipo de material nós chamamos de plástico. Por quê? Porque apresenta essa deformação que é permanente. Ela não volta para a sua origem. Ela não volta a zero. Ela fica deformada permanentemente. Bom, mas além desses materiais, tem um outro material que tem esse comportamento da curva verde. Quando se aplica a tensão, no tempo zero, instantaneamente ele deforma para E, ele tem uma deformação elástica. Depois essa deformação cresce rapidamente com o tempo e depois ela passa a crescer menos. Fica com uma velocidade mais ou menos constante de crescimento. Quando a carga é retirada, ela cai rapidamente também, do mesmo valor de E, que é a parte elástica, e depois continua caindo mais lentamente. Este material também não volta à sua posição original. Então nós chamamos esses materiais aqui, em que a deformação varia desta forma com a tensão, nós chamamos de viscoelástico. Então nós temos três tipos de materiais que nós vamos estudar ao longo do curso. Muito bem. Aqui nós vamos definir então o clipe ou fluência, que é aquela deformação lenta e contínua que o material sofre sob uma certa tensão constante. Então, estou apresentando essas curvas. No eixo horizontal nós temos o tempo, no eixo vertical nós temos a deformação e
e a velocidade da deformação. A deformação estou representando pela letra epsilon, e a velocidade por epsilon ponto, e a derivada de epsilon em relação ao tempo. Então observamos o seguinte, que a deformação, em geral, nesse material, inicialmente, quando a tensão é aplicada, deforma de epsilon e, depois ela continua aumentando a sua deformação rapidamente. Depois de um certo ponto, essa inclinação fica constante, e depois volta a crescer rapidamente. Então esse é um comportamento geral de um material viscoelástico. A curva amarela, eu estou representando a deformação, e a curva verde, a derivada da deformação em relação ao tempo, ou seja, a velocidade com que ocorre esta deformação. Então observamos que tem esse primeiro trecho aqui, que a deformação cresce rapidamente, e como a velocidade é uma derivada da deformação, a derivada tem esse comportamento aqui. A partir deste ponto, esta linha pontilhada, a deformação cresce linearmente. Ora, a derivada de uma função linear é uma constante. Então é que a taxa de variação fica constante. E a partir daqui, desse ponto, volta a crescer novamente a deformação, muito rapidamente, e a taxa de crescimento também aumenta rapidamente. Esse primeiro trecho nós chamamos de o comportamento primário do texto. Tem esse intervalo intermediário aqui, nós chamamos de secundário, e esse último trecho aqui nós definimos como a região terciária da deformação. Então tem esse trecho apresenta esses três comportamentos: primário, o secundário e o terciário. Esse, em geral, é o comportamento de um material viscoelástico. Então, nós podemos escrever que a deformação total, essa deformação total aqui, a linha amarela, é uma parte epsilon e, que é justamente esse trecho de 0 a epsilon e, mais esta outra parte amarela aqui, que depende, que nós chamamos, que varia com o tempo, que nós chamamos que como a deformação do clipe. Esse C vem de clipe, da fluência. Se nós derivarmos isso aqui, que é o E ponto, derivada de epsilon em relação a t, vai ter a derivada desse primeiro termo e uma derivada no segundo. Uma derivada do primeiro termo é constante, se a derivada é zero, então, na verdade, o epsilon ponto é apenas a derivada do segundo termo, que é a parte do clipe. E nessa região cai rapidamente, depois fica constante, depois passa a crescer rapidamente. Muito bem. Como é que se comporta a recuperação? Observemos esse gráfico aqui, tensão com o tempo, uma tensão aplicada constante durante um tempo T1. Como seria o correspondente gráfico da deformação com o tempo? Ora, quando essa tensão é aplicada, instantaneamente o material se deforma de zero para esse epsilon elástico. A parte elástica, ela se deforma instantaneamente com a aplicação da tensão. A partir daqui, deste ponto, o epsilon continua a crescer, e é a parte do clipe. O clipe é aquela parte que depende do tempo, a deformação que depende do tempo. Então o epsilon total vai ser a parte elástica mais a parte que varia com o tempo, que é a parte do clipe. Então o clipe vai daqui até no ponto T1, onde nós descarregamos. No momento em que descarrega, a deformação cai, ela volta, ela diminui instantaneamente deste valor aqui. Qual é este valor? É o epsilon E, que corresponde à parte elástica, que ela aumentou instantaneamente aqui. Isso aqui é um comportamento que nós dizemos de um metal. A partir daqui, com o tempo, a deformação continua diminuindo. Vai diminuindo mais lentamente.
E este comportamento aqui, que ela vai diminuindo lentamente, nós chamamos de comportamento prático. Então, essa forma geral, nós vemos a recuperação de um material após aplicar uma carga. Inicialmente aplicou uma carga constante, sigma zero, e no tempo T1, esta carga foi retirada. O sistema foi descarregado. Instantaneamente, a deformação caiu deste valor, que é o correspondente à parte elástica, e depois continuou caindo lentamente, mas não voltando para o seu tamanho original. E este comportamento aqui corresponde ao comportamento prático do material. Então, revendo, deformação a soma das duas, elástica do clipe, né? E o processo de relaxação ocorre desta forma que estão apresentando aqui. Como é o processo de relaxação? Inicialmente, nós aplicamos uma deformação constante no material. Então, esticamos o material, por exemplo, de um valor ε0 e deixamos, seguramos aí. Ora, quando nós esticamos rapidamente esse material, com uma deformação ε0, lá internamente, como mostrei naquela barrinha, lá internamente, os átomos também se afastam. Eles se afastam e vão reagir. As forças atômicas vão reagir. Então vai haver forças interatômicas, né, puxando de volta os átomos para suas posições de equilíbrio. E nós vamos sentir isso nas nossas mãos. Porque ao segurarmos a barra esticada, a nossa mão vai ser tensionada no sentido contrário. Mas se nós mantivermos essa deformação constante, chega um momento que os átomos vão procurar novas posições de equilíbrio. Eles vão se rearranjar dentro do material em busca de uma posição de equilíbrio e aquela força vai ser relaxada. Por isso nós chamamos de relaxamento. Ela vai relaxar, né? E a tensão que eu sinto na minha mão também vai diminuir com o tempo. Então é que nós estamos vendo aqui. A tensão vai diminuindo com o tempo, por quê? Porque os átomos estão buscando outras condições de equilíbrio, né, para satisfazer aquela tensão que eu estou fazendo aqui fora com a minha mão. Então tem um decaimento da tensão, esse decaimento nós chamamos de relaxação. A relaxação é o decaimento que a tensão sofre ao longo do tempo, após nós fazermos uma deformação constante do material. Muito bem. Essas relações tensão-deformação, elas obedecem esse princípio da linearidade e o princípio da superposição. Se nós dizemos que o material é dito linearmente viscoelástico, se a tensão é proporcional à deformação num dado tempo e o princípio da superposição é obedecido. Então, por exemplo, vamos supor que F seja uma função de uma constante e a deformação sigma. Então, o epsilon de uma constante vezes sigma é igual a constante vezes epsilon, a deformação devido àquela tensão sigma. Esse aqui é o princípio de materiais linearmente viscoelásticos. Ou então, eu posso aplicar duas tensões no material, por exemplo, uma tensão no tempo t e uma tensão posterior, né, ao tempo t1. Então, vamos supor que no tempo zero, a partir do tempo zero eu aplico uma tensão que varia com o tempo d desta forma, sigma 1 t. Mais tarde, a partir do tempo t1, eu aplico uma outra tensão no material, uma tensão sigma 2 de t menos t1. Então, esta deformação, que é uma composição dessas duas tensões, é igual à deformação que nós temos quando aplicamos simplesmente a tensão sigma 1 mais a deformação que nós temos quando aplicamos depois a tensão sigma 2, a partir do tempo T1. Então esse aqui é o princípio da superposição. Se inicialmente eu aplico uma tensão de 10 Pascal, por exemplo, eu tenho uma deformação. Se depois eu aplicar uma tensão de 20 Pascal, eu vou ter uma outra deformação. A partir desse segundo tempo, né, a
a soma das deformações seria a mesma se eu tivesse aplicado de uma única vez as duas tensões, a de 10 mais a de 20. É isso que está dizendo aqui, nós vamos ver isso em detalhes agora. Então veja essa situação. Eu tenho aqui na linha verde uma tensão sigma. Na linha amarela, uma outra tensão, C vezes sigma. Muito bem. Essa tensão sigma, ela produz esta deformação aqui. Epsilon de P. Essa deformação amarela aqui. É a tensão sigma. Essa outra tensão, C vezes sigma, ela apresenta essa deformação amarela, que é C vezes o epsilon de P. Muito bem. Ora, se o sigma apresenta esta curva de deformação, então a curva amarela vai ser C multiplicada pela curva verde. Esse princípio está aqui. Muito bem. Vamos ver essa segunda situação. Na segunda situação, do tempo 0 ao tempo t1, eu apliquei uma tensão sigma 1. A partir do tempo t1, além da tensão sigma 1, apliquei também uma tensão sigma 2. Então, a partir do tempo t1, a tensão total vai ser a soma das duas. Esta pontilhada que eu já tinha aplicado antes, que é o sigma 1, mais o sigma 2. Então, a tensão total é a soma desta linha mais a pontilhada, que ficou a linha de cima, sigma 1 mais sigma 2. Então, o que nós temos? No tempo 0 é o tempo t1, nós temos apenas essa tensão sigma 1. A partir do tempo t1, tem a tensão sigma 1 mais sigma 2, onde o sigma 2 veio da aplicação da tensão a partir do ponto t1, a partir do tempo t1. Como ficam as deformações? Então, a deformação vai ficar assim. De 0 até t1, nós temos apenas a deformação devida a sigma 1, que é esta linha verde. A deformação é apenas devido a sigma 1. Muito bem. A partir do ponto t1, deste tempo t1, nós vamos ter uma deformação que é devida a sigma 2 a partir de t1. Por isso aqui estamos colocando t menos t1. T menos t1. Temos essa deformação aqui. Mas a deformação total vai ser o quê? Vai ser, como o sigma 1 continua aplicado, então a deformação total vai ser a linha pontilhada verde mais esta linha amarela, que é esta linha de cima azul. Ou seja, a deformação total é essa parte da linha verde, esta de sigma 1, mais esta componente total, que é a parte sigma 1 mais a parte sigma 2. Então, isso aqui, graficamente, representa esse princípio da superposição. E a da esquerda representa o princípio da linearidade viscoelástica. Muito bem. Então, vamos ver, em geral, como se comporta a tensão deformação. Muito bem. Aqui é a tensão, aqui é a deformação. Aqui eu estou definindo epsilon deformação, sigma tensão, epsilon res deformação residual plástica, OP região de deformação elástica, PB região de deformação plástica e aqui o limite de proporcionalidade. Então aqui o P, o que nós temos? Inicialmente, quando aplicamos a tensão, o material se deforma linearmente até este ponto P. Então este ponto P, OP, é o que eu estou chamando aqui de região de deformação elástica. A partir desse ponto P, o material começa a se deformar de forma não linear até aqui no B. Então, essa aqui é a região que nós chamamos de deformação plástica. Digamos que a partir deste ponto P, nós descarreguemos o material. Quando nós descarregamos, esse material retorna, diminui a deformação dele, vai diminuindo, mas ela diminui até aqui. Ela não volta para a posição original. Ela diminui até aqui. Esse trecho que está aqui é que nós chamamos da deformação residual ou deformação plástica desse material.
Os materiais têm mais ou menos esta forma, mas pode mudar um pouco aqui nessa região. Pode mudar um pouco dependendo do tipo de material. Então nós temos a seguinte definição. Nós vamos definir o limite de escoamento, que eu vou chamar da letra Y, e a tensão de escoamento, que eu vou chamar de sigma Y. Então fica difícil saber realmente em que ponto o material começa a escoar. Nós sabemos que até aqui neste ponto ele é elástico. A partir de que ponto ele passa a escoar? Muito bem. Então na engenharia se define o limite de escoamento de forma convencional. De que forma? Nós fazemos o seguinte. Nós marcamos aqui no eixo da deformação um valor de 0,2% de deformação. A partir desse ponto, 0,2%, ou seja, 0,02, 0,002, ou seja, 0,2%, a partir desse ponto, nós traçamos uma reta paralela à reta amarela, que é a parte linear. Tiramos uma reta paralela até ela tocar a curva verde. O ponto que ela toca a curva verde é que nós chamamos do ponto do limite de escoamento. Então daqui descemos uma linha vertical e aqui nós determinamos qual é a deformação de escoamento. Então esta forma de definir, né, o limite de escoamento é uma forma convencional, porque poderia ser em qualquer ponto entre o P e o B. Então vamos definir usando a definição de engenharia, que é uma definição, uma forma convencional, né, por meio desta definição. E se marcar, aqui se marca o ponto 0,2%, a partir dele traça uma linha paralela à amarela. No ponto que tocar a linha verde, esse ponto é definido como limite de escoamento. Muito bem. Alguns materiais se comportam de uma forma, outros materiais se comportam de outra forma. Por exemplo, um material não dúctil, esse material não dúctil, por exemplo, uma cerâmica, um ferro fundido, né, ele não tem a parte plástica dele. Quando aplica-se uma tensão no material em função e se verifica uma deformação, ele começa linearmente, elástico, e chega a um ponto e de repente ele rompe. Ele rompe de repente nesse ponto. Né? Então, nós chamamos que esse ponto aqui é o limite de resistência. Está representado aqui embaixo. É o limite de resistência do material. Então, nos materiais como este, que não é dúctil, esse material que não é dúctil, o material rompe antes de escoar. É tipo uma cerâmica, pegar uma louça, né, e soltar uma certa altura, quando ela cai no chão, ela quebra. Ela não se deforma, simplesmente ela quebra. Ela não tem a parte plástica. Ao contrário, se deixar cair uma barra de alumínio ou uma louça de alumínio, essa louça, quando cai, bate no chão e ela se deforma toda. Ela tem um ponto de escoamento. Ela não rompe antes do escoamento. Primeiro ela escoa, para depois romper. Mas os materiais não dúcteis, como por exemplo o ferro fundido, ele rompe antes de começar a escoar. Tem materiais mais gerais, por exemplo, este aqui, né, que ele começa a deformar linearmente e depois tem aqui um alongamento dele nessa região aqui, quase constante, depois aumenta de novo e cai. Então nós dizemos que esse material com limite de escoamento nítido. Então ele tem um limite de escoamento bem nítido, que é esse ponto aqui. Aqui a parte elástica, chega nesse ponto ele passa a escoar rapidamente. Ele escoa, por quê? Mesmo não aumentando a tensão, ele continua a se deformar. Ele está escoando. Depois aumenta o escoamento dele até haver a ruptura. Então esse ponto aqui
é o limite de escoamento. Esse aqui é o limite de escoamento. Este ponto aqui nós chamamos de limite de resistência. Este ponto aqui é o limite de ruptura. E essa distância, depois que descarregou, ele pode voltar para cá. Então, um pouco antes de romper, se descarregar, ele volta para cá. Então, essa distância aqui nós chamamos de alongação do material. Esse é um caso do material dúctil e que tem um ponto de escoamento bem definido. Mas nem todos são assim. Este aqui é um material dúctil que não tem um ponto de escoamento bem definido. Como ele não tem um ponto de escoamento bem definido como este, o que nós fazemos? Nós usamos aquela definição de ponto de escoamento, aquela definição convencional de ponto de escoamento. Marcamos 0,2% aqui, tiramos uma paralela à reta até ela tocar a curva. O ponto que ela toca a curva, esse ponto aqui nós chamamos de limite de escoamento. Aqui tem o limite de resistência e o limite de ruptura desse material. E ainda temos, como definição, a curva verdadeira, tensão de deformação, versus a curva convencional. Observe o seguinte, eu estou mostrando aqui duas curvas de tensão de deformação. Uma passa mais embaixo e outra essa pontilhada que rompe mais em cima. Estas duas curvas são curvas do mesmo material. Acontece é que nós definimos a tensão como força dividida pela área inicial que o material tinha. Acontece que ao longo da aplicação à tensão, o material, por exemplo, se aplicar uma tração, o material pode afinar. Então a tensão verdadeira, realmente, é a força dividida pela área instantânea dele, a área naquele momento que você está medindo. Como a área é menor, então a força dividida pela área menor vai dar uma tensão maior. Por isso tem duas curvas. A curva que nós chamamos de engenharia e a curva verdadeira. A curva de engenharia é quando nós usamos para a tensão a razão entre a força e a área inicial, e a verdadeira, a razão entre a força e a área no instante que está fazendo a medida. Por isso existem duas diferenças aqui, essa pequena diferença aqui. Muito bem. Então observe aqui o comportamento dos materiais sob uma certa tensão. Aos poucos tem aplicando uma tração. Então como nós aplicamos uma tração, inicialmente o material varia linearmente, a tensão para a deformação varia linearmente. Depois deixa de ser linear, aqui tem o limite de escoamento. Depois o material continua escoando com uma certa tensão, ele vai afinando, vai diminuindo a sua área transversal, diminui mais, chega aqui nesse ponto máximo, depois diminui mais até a ruptura. A seção transversal vai diminuir até a ruptura. Se nós dividirmos a tensão de engenharia, é a força de por esta área que tem aqui no cilindro. A tensão verdadeira é a força de por esta área aqui. Por isso apareceu lá a tensão verdadeira na tração maior do que a tensão de engenharia. Vamos definir a resiliência e modo de resiliência dos materiais. A resiliência, como estou dizendo aqui, é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado. Essa energia que ele absorve quando é deformado de forma elástica. E depois, com a remoção da carga, recuperar essa energia. Então, quando nós aplicamos uma carga, o material se deforma. E quando deixamos de aplicar a carga, ele procura voltar à sua posição original. Então a capacidade que o material tem de absorver essa energia quando é deformado drasticamente, e depois que se retirar a carga e recuperar essa energia, nós chamamos de resiliência. A capacidade de recuperar a energia que foi solicitada com a carga inicial. Muito bem.
O modo de resiliência é a energia de deformação por unidade de volume. Então nós medimos qual é a energia de deformação, medindo essa energia ou calculando essa energia, e dividir pelo volume. Tá? Então essa energia por unidade de volume necessária para tensionar o material desde o estado de ausência de carga até a tensão limite de escoamento, é que nós chamamos de modo de resiliência. Nós vamos ver aqui com isso. Então, digamos que U sem a energia necessária para deformar uma amostra de um volume ΔV, então o modo de resiliência seria essa energia necessária para deformar dividido pelo volume. Então, se nós temos aqui uma barra e tem um comprimento L, uma deformação ΔL, uma área transversal A e uma força F aplicada, a energia necessária para deformar, que é a integral da força com a distância. A força é sigma A, digamos ser a constante, então U será essa integral de 0 até xy, onde o y, esse xy aqui, está nos dando a deformação de escoamento. O y aqui é de escoamento. O epsilon é x sobre L, onde eu tiro que dx é isso. Coloco essas variáveis aqui, faço a integral, deve ficar desta forma. A integral fica desta forma, ou seja, U sobre V é dado por essa integral aqui, de 0 até o limite, a deformação de escoamento, de sigma com epsilon. Portanto, o modo de resiliência é definido por essa integral. A integral da tensão dessa deformação de 0 até o limite de escoamento. Por isso nós definimos a energia por unidade de volume necessária para deformar o material até a sua deformação de escoamento. Muito bem. Então, vamos considerar que na região elástica, a tensão é dada por essa expressão aqui, é linear na deformação. Muito bem. Daí, se eu substituir esta expressão nesta integral, nós vamos ter esta integral de 0 a epsilon y, que dá isto aqui, onde o sigma y será a tensão de escoamento e epsilon y a deformação de escoamento. Então, o modo de resiliência fica, no caso do material elástico, ele fica reduzido a essa expressão simples aqui. Por quê? Porque apareceu esse termo aqui, E vezes epsilon y, eu substituí esse termo E vezes epsilon y pelo sigma y, a tensão de escoamento. Muito bem. Então, esta expressão é simples. Simplesmente multiplicar a tensão de escoamento pela função de escoamento e dividir por 2. Então, nesse gráfico ao lado direito, eu estou apresentando de forma genérica a tensão dessa deformação. E aqui a curva vermelha é a curva da tensão da deformação. E o modo de resiliência é a área que fica embaixo dessa curva, porque como é dado para essa integral, então é exatamente a área que fica embaixo da curva, essa área azul. O exemplo que eu dei aqui é um caso elástico, onde essa região aqui seria sempre reta. Aí no caso aqui nós temos uma região reta e uma região curva. Então o valor real do modo de resiliência desse material é simplesmente a área que fica embaixo da curva vermelha dentro desse limite de 0 até a deformação do escoamento. Por que esta área? Porque a integral desta função aqui de sigma df simplesmente ela nos dá a área que fica sob a curva tensão de deformação de 0 até o limite de escoamento. Esse limite de escoamento aqui. Então, quando nós queremos medir a modo de resiliência, nós podemos fazer a curva tensão de deformação e medir a área que fica dentro desse intervalo de 0 até a tensão de escoamento. Muito bem. A tenacidade, ela tem uma definição semelhante ao modo de resiliência. A tenacidade
energia por unidade de volume necessária para romper o material. Ora, então se a energia por unidade de volume necessária para romper o material, nós vamos fazer essa integral. Essa integral nos dá energia. Então nós vamos fazer essa integral de zero até a tensão de ruptura, ou a deformação de ruptura. Então levamos daqui até aqui. Então seria essa área verde embaixo da curva amarela. E nesse caso aqui é um material vítrico, quebradiço, não dúctil, digamos assim. Então ele só tem a parte linear, ele rompe antes de escoar. Então neste caso aqui, a tenacidade seria simplesmente essa área que fica embaixo desta curva amarela. Simplesmente isso. Ou seja, neste caso aqui, a tenacidade também é igual ao modo de resiliência. Quer dizer, nos materiais, no material que não é dúctil, a tenacidade, numericamente, é igual ao modo de resiliência. Porque o modo de resiliência é a área da curva até o ponto onde o material rompe. Muito bem. E a tenacidade é a área embaixo da curva até o ponto do material rompe. E o modo de resiliência é a área que fica embaixo da parte linear da curva, a parte elástica da curva. Então os dois coincidem nesse caso. Então eles são iguais. O modo de resiliência nesse caso é igual à tenacidade do material. Muito bem. Então, detalhando um pouco mais a tensão verdadeira, eu chamo de sigma V, e a de engenharia, sigma, como já expressei antes, inicialmente tem uma área zero, e a tensão é dada por sigma, a tensão sigma é dada por força sobre a área zero. Muito bem. Essa aqui é a tensão de engenharia. Mas, à medida que o material vai sendo tensionado, a área transversal vai diminuindo. Chega aqui, por exemplo, nesse instante, a área aí é menor do que a área a zero. Então, aqui nós medimos a tensão verdadeira. Aqui é a tensão que verdadeiramente os átomos dentro do material estão se submetendo, estão sentindo. Então é dado pela força que está sendo aplicada dividido pela área transversal naquele instante que está se aplicando a força. Então é a força sobre a I. Como este AI é menor que a zero, né, na tração, a tensão verdadeira é maior do que a tensão de engenharia. E na ruptura, esta área é zero. O material rompe neste ponto em que a tensão verdadeira é máxima possível. Muito bem. Então, um corpo medido a uma tração, ele tem esse comportamento aqui. Aqui é a tensão de engenharia e aqui é a tensão verdadeira. O AI, inicialmente, o AI e o A0 são iguais. Depois de um certo tempo, uma certa informação, é que o AI passa a ser menor do que a zero. Então, as duas curvas vão se separar. Então, a partir daqui, nós temos uma curva vermelha, que é a tensão verdadeira, e uma curva amarela, que é a tensão de engenharia. Nesse caso, né, como o AI é menor que a zero, a tensão verdadeira é maior do que a tensão de engenharia. Muito bem. Ao contrário, ocorre quando nós fazemos a compressão. Porque no caso da compressão, as áreas, a área instantânea, ela é maior do que a área inicial. Então as curvas se invertem. Né? A tensão verdadeira passa a ser menor do que a tensão de engenharia. E de uma forma geral, a compressão então tem uma curva maior aqui em cima e a tração tem essa curva aqui abaixo. Muito bem. Então, para uma dada deformação, a área da seção transversal na compressão é maior que na tração. Aí nós produzimos isso aqui. A compressão é maior que a tração, portanto, devia ser maior do que isso. A compressão é maior do que a tração. A curva de compressão não apresenta o máximo. A de compressão não apresenta o máximo, ela sempre cresce.
vai supercrescendo. Né? A área de seção transversal crescerá sempre, o que exige um contínuo crescimento da força aplicada. Como é constante, a tensão crescerá continuamente. Ao contrário da tração, né? Vai chegar uma hora que o material vai afinando e não vai resistir àquela atração e vai romper. Muito bem. A deformação na qual ocorre a ruptura, no momento da ruptura, a deformação na qual a ruptura é maior na compressão, pela razão de não haver constrição na compressão. Então, para romper na compressão, a tensão de ruptura na compressão vai ser sempre maior do que a tensão de ruptura na tração. Exatamente por isso, porque na compressão não tem constrição da área transversal. Muito bem. Vamos ver como se comporta a recuperação elástica após uma deformação plástica. Então veja o seguinte, nós temos aqui a tensão e aqui a deformação. E inicialmente o material deforma linearmente, chega neste ponto aqui, chamamos de sigma Y0, ele começa a escoar e passa a se comportar desta forma. Agora digamos que neste ponto nós descarreguemos o material. Quando descarrega o material, ele retorna, ele diminui, ele retorna. Só que não volta para a sua posição de origem, ele volta para cá. Então, isto aqui é o que nós chamamos de recuperação da deformação elástica. Muito bem. O que vai acontecer agora? Vamos supor o seguinte, a partir desse ponto, eu recarrego o material. Quando recarrego o material, começa a subir novamente numa linha reta, um comportamento elástico, só que ele não escoa mais neste ponto aqui. Ele não escoa mais nesta tensão. Ele continua aumentando linearmente e vai escoar mais lá em cima. Ele vai escoar nesse segundo ponto aqui, sigma x1. E aqui, daqui para frente ele passa a ter esse comportamento não linear. Então nós dizemos, como a tensão de escoamento cresceu de sigma y0 para sigma y1, nós dizemos que o material sofreu um endurecimento. Esse é um comportamento natural dos materiais. Após o relaxamento, após a retirada da força, descarregamento, e aplicarmos de novo a força, agora o seu ponto de escoamento vai ocorrer numa tensão maior do que aquela primeira tensão. Por isso nós chamamos isso aqui um efeito de endurecimento do material. Muito bem. Vamos ver o comportamento mecânico das cerâmicas. Né? Mas para ver o comportamento mecânico das cerâmicas, nós vamos fazer o instrumento da resistência à fricção. Digamos que aqui nós temos uma barrinha de cerâmica e apoiada, né? E aplicamos uma força F bem no seu centro. Nessa parte de baixo, o material vai sofrer uma tração e em cima uma compressão. Muito bem. Nós sabemos que a tensão neste ponto aqui é dada por essa expressão. O momento fretor máximo, o N, o I é o momento de inércia, o C é a distância do centro da barra até aqui, essa superfície inferior, e F, a força aplicada. Então nós conhecemos esta expressão para a tensão neste ponto aqui. Muito bem. Este momento fretor é dado por essa expressão aqui, F sobre 2 vezes L sobre 2. E o C, né, é a distância da linha neutra até a superfície, justamente a metade da altura desta barra, que é D sobre 2. E o momento de inércia é dado por essa expressão aqui. Muito bem. Usando tudo isso nessa equação de cima, nós vamos achar isso aqui. Que o sigma vai o sigma será dado por 3 vezes esse F, a força, né? L 2 vezes D ao quadrado, onde isso aqui é a tensão de resistência à fricção,
e essa é a carga no momento da fratura. Então, nós podemos aplicar esta carga até ocorrer a fratura. A carga correspondente à fratura nós estamos chamando de F de fratura, FF. Então, quando nós substituímos, né, esta carga de fratura aqui nesta expressão, nós vamos determinar quem? A tensão de resistência à flexão do material. A tensão até onde o material resiste. A partir daí, o material rompe. Então, isso aqui é uma forma indireta de se medir a tensão de ruptura. Na compressão, nós podemos medir diretamente essa tensão, aplicando uma força de compressão. Mas, na tração, é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque nós não podemos pegar uma barra de cerâmica e tracionar, porque é muito fácil deslizar. As garras que vão segurar as duas pontas para fazer a tração vão deslizar. Então não vai ser possível fazer a medida. Ao contrário, quando você pega uma barra de aço, você pode atarrachar em duas extremidades e puxar. Faz a tração direta. Mas num caso desse de cerâmica, por exemplo, não é possível fazer essa tração, essa medida direta, então se faz indiretamente a medida da tração através desta força que eu estou comprimindo aqui em cima. Indiretamente nós podemos medir a tração através desta fórmula aqui. É muito interessante esse problema, porque nesse problema tem uma contribuição de um brasileiro que ficou mundialmente conhecida. Né? Então vamos olhar aqui a resistência de tração, conhecido como Brazilian Test, que foi desenvolvido pelo professor Fernando Lobo Carneiro, o que seria hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse ensaio ele é apresentado da seguinte forma. Nós temos aqui uma prensa e colocamos aqui um cilindro do material que nós queremos medir a resistência de tração e comprimimos. Então, a resistência de tração é medida através da compressão. Nós fazemos uma compressão pela prensa sobre este cilindro e medimos, calculamos qual é a tração aqui no seu centro. Muito bem, então, eu tenho mais ou menos esta forma que está aqui. Eu tenho aqui a prensa, em cima, aqui embaixo, é a prensa. No meio, no centro, eu tenho um cilindro, no material que eu estou medindo. Quando aplicamos uma compressão né, vertical neste cilindro, o que acontece? Quando aplica a compressão, ele se dilata lateralmente, vai haver uma dilatação lateral. Quando tem essa dilatação lateral, né, ele vai romper ao longo desse diâmetro aqui. Então, enquanto ele está dilatando, devido à compressão que nós estamos aplicando verticalmente, enquanto ele está dilatando aqui, vai ter uma tensão de tração, né, tentando evitar que ele se rompa. Mas o material, os átomos que estão lá dentro, vão ficar se segurando ali até um certo limite. A partir de um certo limite, eles não suportam mais aquela tensão e rompe o material. Então, nessa horizontal, está havendo uma tensão de tração. Então, nós vamos medir essa tensão de tração desse material indiretamente por meio da aplicação de uma tensão de compressão. Muito bem. Então, historicamente, nós temos o quê? O cilindro está sendo aplicado uma força ao longo dele. O comprimento dele é T e o diâmetro é D. Então é possível calcular, usando a teoria da elasticidade, nós podemos calcular exatamente qual é a tensão aqui no centro. Qual a tração que o material está sentindo aqui no centro. É uma expressão bem simples, dada desta forma aqui. 2 vezes a força que está sendo aplicada aqui em cima, dividido por π, T, que é o comprimento do cilindro, e D, que é o diâmetro. Então, essa expressão simples, ela é tirada da teoria da elasticidade. Então, com ela, o que nós estamos fazendo? A partir da aplicação de uma força de compressão, que é esta aqui, nós estamos medindo
a tensão de tração, o T aqui de tração, a tensão de tração no centro do material. Por isso nós podemos medir qual é a tensão de tração de ruptura deste material, dado por essa expressão como? Basta verificar para que valor desta força, o material rompe. Ao romper, utilizamos esta força de ruptura para determinar a tensão de ruptura do material. Tudo bem. Então, esse teste foi desenvolvido por Fernando Cordeiro na década de 1940 e ficou conhecido internacionalmente como Brazilian Test. Ele faz parte do sistema de medidas internacionais. Então, é muito comum se encontrar artigos sobre a matéria com este nome, Brazilian Test. Muito bem. Comportamento elástico das cerâmicas. Como já falei anteriormente, a cerâmica tem um comportamento não dúctil. Por exemplo, o vidro ele se deforma linearmente e se rompe antes de fluir, antes da fluência. A mesma coisa o óxido de alumínio. Ele deforma linearmente e antes de iniciar, antes de fluir, ele se rompe. Então esse é um comportamento geral dos materiais cerâmicos. A porosidade também influencia muito as propriedades mecânicas das cerâmicas. Estou colocando aqui essas figuras, a fração volumétrica da polarizabilidade e aqui o módulo de elasticidade. Então, observe que ele cai continuamente com o aumento da porosidade. E aqui também a resistência à fricção. A resistência à fricção também cai com a fração volumétrica da porosidade. Isso faz sentido, por quê? Porque quanto mais poroso for o material, menos átomos vão existir naqueles planos que tentam resistir àquela deformação. Se eu estou fazendo o material ficar poroso, vai haver menos átomos reagindo ali e vai diminuir a capacidade do átomo resistir àquela força de tração, por exemplo. Então, por isso, tanto o nó de elasticidade como a resistência à fricção diminui com o aumento da porosidade. E aqui tem uma expressão que é experimental, que nos dá o nó de elasticidade em função do P, que é a porosidade. E o E0, que essa aqui, é o nó de elasticidade sem porosidade. Então, à medida que a porosidade aumenta, vai caindo o valor do nó de elasticidade. Se a porosidade é zero, o nó de elasticidade é zero, ela vai aumentando e vai caindo conforme essa expressão que nós acabamos de ver aqui. Muito bem. Os polímeros têm esse comportamento mecânico. Tem uns casos, por exemplo, como este aqui, que é frágil, mas tem esse caso que tem um limite de escoamento aqui, cai, depois cresce de novo até romper. Isso aqui tem um componente plástico, isso aqui tem um componente frágil, esse componente plástico, e tem os elastômeros, que tem esse comportamento que vai sempre crescendo até romper de uma vez. Então esse comportamento tem essa deformação para os polímeros. Ocorre nos polímeros que tem um parâmetro que é muito importante, que é a temperatura. Então a tensão, as propriedades do polímero, tensão versus deformação, depende muito da temperatura. Por exemplo, aqui nós temos, no caso, a primeira linha, uma temperatura baixa, 4 graus Celsius. Então, esse polímero aqui, o plexiglass, a 4 graus Celsius, ele tem um comportamento linear, é elástico. Vai aumentando a temperatura e vai perdendo a elasticidade dele. Então, você observa que a 20 graus Celsius, ele é elástico até aqui, assim, depois começa a variar, a perder a linearidade, vai aumentando a temperatura, ele vai diminuindo mais ainda a região que é elástica, chega aqui a temperatura de 50 graus Celsius, ele tem esse comportamento aqui, e a 60 graus desta forma. Quer dizer, varia muito
os polímeros, eles são muito suscetíveis à variação de temperatura. Um exemplo é o asfalto. Conforme aumenta durante o dia, de manhã cedo, ele tem um comportamento e ao meio-dia ele tem outro comportamento diferente. Ele perdeu muito a resistência dele em relação àquela resistência que ele tinha na parte da manhã. Até as 2 horas da tarde, a resistência mínima dele possível. E volta a recuperar a sua resistência à noite, quando a temperatura volta a cair. Muito bem. Então, vamos ver, falando em asfalto, vamos ver a deformação viscoelástica. Como é o comportamento da deformação viscoelástica. Então, vamos supor que tem aqui o carregamento, que até o tempo TA, ele é 0, depois aplicamos o carregamento constante até o tempo TD. No tempo TD, retiramos o carregamento e voltou novamente para 0. Como fica a deformação? Se ele for totalmente elástico, a deformação é dessa forma. Quando chega em TA, aplicou a carga e instantaneamente ele deformou para esse valor. A carga é constante, a deformação ficou constante. Quando chega no tempo TD, retira a carga, a deformação cai para a sua posição original. Esse é o material elástico. Mas tem mais um material viscoelástico. Ele tem esse comportamento elástico aqui, igual a esse, e o comportamento viscoso. O comportamento elástico é o quê? Instantaneamente ele passou a ter essa deformação. Então aqui, no tempo TA, quando aplicou a carga, instantaneamente ele teve uma deformação. A carga ficou constante, aplicada constante até o tempo TD. Então ele foi aumentando, ele foi aumentando, variando a deformação com o tempo. Quando chega a este ponto, retira a carga, cai instantaneamente, do mesmo valor que ele tinha aumentado instantaneamente pelo lado esquerdo, e depois continua a diminuir com o tempo. É a parte não recuperável. Muito bem. Então, o viscoso, puramente viscoso, ele tem esse comportamento aqui. No tempo TA é 0, quando aplica a força, ele vai aumentando continuamente a sua deformação com o tempo. Depois que retira a força, ele mantém aquela deformação, né, no último momento em que a força estava aplicada. A junção desses dois comportamentos, totalmente elástico e totalmente viscoso, nos dão esse comportamento aqui, nos dá esse comportamento aqui, o material viscoelástico. Muito bem. O modo de relaxação dos materiais viscoelásticos é dado por essa expressão aqui. Vamos supor que nós apliquemos uma deformação constante. Aplica uma deformação constante no material, instantânea. A deformação instantânea no material de ε0. Nós aplicamos essa deformação instantânea, né, e vamos ver como a tensão vai deformar com o tempo. E o módulo de elasticidade vai ser dado por essa expressão aqui, o sigma dividido por ε0. Porque o sigma é o quê? ε0 vezes E. O E vai ser sigma vezes dividido por ε0. Muito bem. Então o comportamento tem esta forma genérica aqui. Nós estamos pegando o logaritmo do modo de relaxação. O logaritmo do modo de relaxação. Então, e aqui o logaritmo do tempo. Então, dependendo do tempo, nós vamos ter certas intensidades com esse logo no modo de relaxação. Então, o tempo T1 é o tempo menor possível, digamos. Depois, a temperatura menor possível. Depois tem a temperatura T2, temperatura T3 até a T7. Então, conforme nós vamos aumentando a temperatura, o que acontece? O modo de relaxação vai caindo com o tempo. A modo de relaxação com o tempo desta forma, a temperatura T1 aumentou a temperatura, passou até esta forma, até chegar a esta forma aqui, aumentando a temperatura. Agora vamos fazer um corte aqui em T1, verificar como o modo de relaxação varia, né, fixando o tempo T1, como ela varia com a temperatura. Um corte aqui na temperatura que nós vamos fazer. Então fica assim, esta curva genérica aqui. Tem uma região aqui, nós chamamos de vítica, essa parte aqui,
Então, conforme vai aumentando a temperatura, o modo de relaxação vai caindo. Primeiro tem essa parte aqui, depois passa para essa região que é conhecida como coriáceo. Depois, continua aumentando a temperatura, passa por várias regiões. Aqui tem um comportamento como borracha. Depois vem o escoamento como borracha, escoamento viscoso. Então tem várias, tem um comportamento múltiplo aqui, que depende do valor da temperatura. Isso aí vai fixando um tempo T1, para um determinado tempo, mudando só, para um determinado tempo de aplicação da carga, para um determinado tempo de aplicação da deformação, nós estamos vendo como varia o modo de relaxação com a temperatura. Muito bem. E quais são as origens das deformações plásticas? As origens das deformações plásticas, elas estão dentro do material, são microscópicas. Depende de como os átomos estão distribuídos, depende dos defeitos que podem existir naqueles átomos, depende da rede cristalina que formam aquele material. Então, dá um exemplo aqui histórico. Né? Vamos supor que no material os átomos estejam distribuídos dessa maneira, formando essa rede cristalina. Então, aqui é um material sem presença de qualquer tensão. Então, vamos supor que eu faça um cisalhamento aqui. Aplico uma força F aqui em cima e uma força ao contrário, F aqui embaixo. Então, com isso, eu estou aplicando uma tensão de cisalhante. Vamos supor que eu aplique essa tensão cisalhante sem exceder o limite elástico. Então, essa tensão seria dada por essa expressão que está aqui, onde o G é o modo de elasticidade cisalhante. Módulo de elasticidade cisalhante. Muito bem. Se agora eu soltar esse material, eu descarregar, como eu estou aplicando essa força até antes do seu limite elástico, se eu descarregar, o que vai acontecer? Esse material volta a ter esta forma, volta à sua posição original. Muito bem. Agora, vamos continuar. No lugar de retornar, vamos continuar a aumentar mais a força ainda. Quando chega a uma certa força, um certo valor, essa parte de cima vai deslizar em relação à parte de baixo. Aqui, entre as duas regiões, pode ter um defeito. Então, esse defeito pode permitir, facilitar, que a parte de cima deslize a parte de baixo. Quando ela desliza, os átomos de cima passam a ficar nessa posição e os de baixo nessa. Muito bem. Agora, se nós soltarmos, relaxarmos agora a força, o que vai acontecer? Se relaxarmos, vai acontecer essa superfície, essa parte de cima, ela volta a ter a parte, ela volta a ter esse comportamento original aqui da parte de cima. E a parte de baixo volta a ter o comportamento original da parte de baixo. Mas o que vai acontecer? Essa parte de cima não volta mais, esse átomo não volta mais para essa posição aqui. Este átomo não volta mais para essa posição porque ele encontrou uma nova posição de equilíbrio. Os átomos encontraram uma nova posição de equilíbrio. Então eles vão se acomodar ali. E vão se acomodar na nova posição de equilíbrio. Então, por isso aí nós vamos ter essa situação. Após aplicar esta força, quando nós relaxamos, nós retiramos a carga aplicada, eles voltaram, uma parte do material voltou à sua posição original, mas a outra parte não conseguiu voltar. Então, esses átomos que estão aqui em cima voltaram para essa situação aqui. Esses átomos que estão aqui embaixo voltaram para a situação. Mas os átomos de cima ficaram deslocados de um parâmetro de rede aqui, de uma distância interatômica em relação a essa situação aqui. Então, esse material vai ficar permanentemente deformado em relação àquela situação original. Então, essa é uma das formas de nós olharmos o que ocorre, né, as origens das deformações plásticas. Né, elas estão associadas com a forma da rede cristalina, com o tipo de átomo que constitui o material e com os defeitos da rede, como foi visto no tópico correspondente. Muito bem, então a deformação plástica é causada pela tensão de cisalhamento aplicada nos materiais.
Muito bem, então são fatores preponderantes. A natureza das forças ligantes. Como é o fator preponderante, sendo a natureza das forças ligantes, quais são essa natureza? São as ligações metálicas, a ligação metálica, a ligação covalente, a ligação iônica, como foi visto lá no tópico das ligações químicas. Muito bem. Então, aqui os dados de alguns materiais, né? Modo de elasticidade e modo de aceleramento dos materiais. Então, aqui de algumas ligas metálicas, para ter uma ideia, as ligas elas são construídas de vários materiais em várias proporções. Eu posso ter ligas construídas do mesmo tipo de átomos, mas em proporções diferentes. Então, devido a isso, elas vão ter modo de elasticidade diferente, dependendo da proporção em que elas estão sendo formadas. Então, por exemplo, as ligas de alumínio, ela pode ter um modo de elasticidade máximo de 77 gigapascal e um mínimo de 64. O máximo entre o máximo e o mínimo depende de que tipo de átomos foi misturado com alumínio para formar a liga e em que proporção. Por isso aparece o máximo e o mínimo. O cobre tem vários tipos de liga de cobre. Então o máximo, a velocidade das ligas de cobre é 194 e o mínimo é 68. E o que está nesse intervalo vai depender da composição da liga, né? De qual a quantidade de átomos diferentes do cobre vão participar da liga do cobre. Então, aqui é o modo de elasticidade e aqui é o modo semelhante, que tem um comportamento semelhante, tem um máximo e um mínimo. Nos materiais cerâmicos, tem esse comportamento aqui, o modo de elasticidade, que é um valor bem definido, que é a alumina, o carbeto de silício, etc. Veja que eles têm um modo de elasticidade grande, até maior do que algumas ligas. São valores apreciáveis. E os polímeros, eles também só têm um intervalo aqui de modo de elasticidade, e observe-se também que os valores são bem menores. Os valores são bem menores do que os valores da cerâmica e das ligas metálicas. Aqui está da ordem de 2 a 4 gigapascal, enquanto aqui é da ordem de 200, 300. A mesma coisa, aqui os intervalos vai de 50 a 500, digamos assim. Então os polímeros têm um modo de elasticidade muito menor, modos de elasticidade muito menores do que os da cerâmica e os das ligas metálicas. E finalmente, vamos concluir com estes dados do limite de escoamento e limite de resistência à tração dos materiais. Novamente, aqui as ligas metálicas, que é o limite de escoamento, e aqui o limite de resistência à tração. Aqui a liga metálica de molibdênio tem esses dois limites aqui, da ordem de 500 megapascal, 600 megapascal, o titânio, aço, etc. Aqui as cerâmicas, que tem também esses limites dessa ordem, de 200 a 700, aqui no caso do óxido de alumínio, 100 a 800 no caso do carbeto de silício, e é mais ou menos da ordem das ligas metálicas. E os polímeros, eles têm os valores bem menores. Aqui, em megapascal, aqui é da ordem de 200 a 700, aqui é de 40, aqui é de 40 a 50 megapascal. Muito bem, então com isso, nós concluímos este tópico de propriedades mecânicas dos materiais. Bons estudos e até o próximo tópico.